eles diminuem o risco de uma pessoa entender sobre a inflação. Então é uma forma de ludibriar as pessoas, infelizmente. Olá, Flávio Miata por aqui. Hoje eu vim falar com você um pouco sobre os investimentos fora do Brasil. Vale a pena investir no exterior? Então vamos lá. Primeiro momento, vamos entender qual é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro hoje, esse aqui é um gráfico que vem da Ambima, tá? Mostrando aí que 85% dos investimentos dos brasileiros, eles vêm da renda fixa, tá? Então o brasileiro está muito acostumado com renda fixa, com previdência e com produtos nesse sentido. Então quando você fala de investir no exterior, muitas vezes você vai ter que vencer uma barreira, que é uma barreira cultural mesmo, né? De realmente entender o porquê de investir fora, né? Do Brasil. Primeira situação para investir fora do Brasil. Vamos falar um pouco de moedas, tá? O que é o real e o que é o dólar? Vamos entender isso, tá? Porque o real hoje é uma consequência, o real é a nona moeda que nós tivemos aqui no Brasil. Então, por que foram feitas várias mudanças da moeda, que do réis, né, chegou até o real? Eles diminuem o risco de uma pessoa entender sobre a inflação. Então, é uma forma de ludibriar as pessoas, infelizmente. Então, quando a inflação começava a explodir, eles trocavam a moeda, diminuía a quantidade de zeros, então a sensação da inflação diminuía muito bom. Agora vamos falar um pouco do dólar. Se eu imaginar o dólar nos últimos 10 anos, se você tivesse seu patrimônio em dólar parado, nos últimos 10 anos você teria uma rentabilidade média de 11% ao ano, só com a variação cambial. Então qual que é a ideia do investimento no exterior? Primeiro, você estar numa moeda forte, ok? Que te possibilita um ganho só em variação cambial e que não sofre o pesadelo da inflação que nós sofremos aqui. Essa é a primeira situação e acho que é a principal para que você faça um investimento no exterior, tá? O segundo momento, vamos investir, eu vou para a renda variável, ótimo. Quando você compara o Ibovespa com o S&P 500, tem uma gigantesca diferença. Qual que é a principal? Se eu for pensar, o índice Ibovespa hoje, eu estou falando em torno de 67 empresas. O S&P 500 são 500 empresas, tá? Outra situação, tá? Essas 500 empresas que eu estou falando aqui, são 500 empresas, eu vou colocar aqui uma foto para você entender quais são essas 500 empresas. Essas 500 empresas americanas, elas são sediadas nos Estados Unidos, mas elas têm operação no mundo inteiro, inclusive a grande maioria delas você consome aí na sua casa. Pode olhar pela imagem que você vai encontrá-las. Qual que é a diferença do Ibovespa? O Ibovespa são poucas empresas e muitas delas com algumas questões referentes a governo, alguma ligação. Então elas são muito mais fáceis de ser manipuladas. Qual que é a grande situação nisso? A Ibovespa se torna mais simples de manipulação e normalmente mais difícil de você ter um ganho de capital que seja algo realmente bom para você. Quando a gente começa aí nesse cenário, o cenário do S&P 500, bolsa, renda variável, estou saindo do Brasil, existem algumas formas básicas para você sair do Brasil com os seus investimentos, tá? Eu vou falar de 3 formas que são com você mantendo o seu investimento aqui no Brasil e tendo um rendimento como se estivesse lá fora, e a outra forma eu vou ficar um pouco mais de tempo falando, que eu acho que é o principal. Quais são essas 3 formas? Primeiro, os fundos brasileiros que possuem nos seus ativos algum papel internacional, então você indiretamente está investindo fora do Brasil, tá? A outra forma é os BDRs, né? Que é os Brazilian Depository Receipts. O que é isso, tá? Basicamente uma ação da Bolsa de Nova York, tá? Um banco ou uma empresa, ela compra essa ação lá, ela traz ela para o Brasil e ela comercializa aqui para os brasileiros um recibo dessa ação. Então você não é efetivamente dono da ação, você é dono de um recibo dessa ação e sim, você acaba ganhando uma rentabilidade em cima disso, tá?
Qual que é a grande desvantagem das BDRs, tá? É a liquidez. São poucas pessoas que compram esse tipo de produto aqui, né? E existem algumas ETFs, que são as Exchanges Trading Funds, que elas simulam os investimentos fora. Como é que é essa simulação, tá? Existe um dos principais que é feito pelo fundo BlackRock. A BlackRock ela tem um IVVB11 aqui no Brasil, que é uma ETF, e ela tem basicamente um espelhamento do S&P 500 dentro dessa ETF. Então você espelha um rendimento. É um produto também que você pode utilizar para investir. Então, para investir fora do Brasil, mas de uma forma indireta, você tem os fundos com papéis internacionais, você tem as BDRs e você tem as ETFs. Então, essas são as formas convencionais de investir fora do Brasil. Qual que é a outra forma? A outra forma é você realmente pegar o teu capital, fazer um câmbio aqui no Brasil, abrir uma conta corrente ou uma conta de investimento lá fora e comprar diretamente o ativo financeiro lá fora. Ah, Flávio, mas isso é legal? Isso pode ser feito? Sim, isso é totalmente legal. Você pode ter investimentos fora do Brasil, declarados no seu imposto de renda, sem nenhum problema. Qual que é o processo para isso? Normalmente, um brasileiro, ele precisa ter algumas limitações de movimentação fora do Brasil, isso é bem comum, tá? Mas como é que funciona na prática, tá? Basicamente, é feita uma análise do perfil desse investidor brasileiro, junto a um banco que aceite brasileiros ou a uma corretora de investimentos lá fora que aceite esse brasileiro, tá? Você passa por um compliance interno e você abre a tua conta. A partir do momento que você faz o câmbio, você pode usar o seu banco como câmbio, só que normalmente as taxas são mais agressivas, ou você pode abrir conta numa corretora, num banco de câmbio, e você transfere os seus reais para dólar e manda lá para fora. A partir desse momento você fica livre e você pode trabalhar com qualquer tipo de produto financeiro lá fora. Você pode acessar uma nota estruturada lá fora, que são as famosas, os COIs aqui do Brasil, né? Nada mais o COI é uma nota estruturada, né? Você pode investir em ações lá fora, comprar ação direto de empresas americanas ou de empresas da Europa. Você tem toda a liberdade financeira com o seu investimento. E na hora que você traz esse valor de volta para o Brasil, você vai ser tributado de acordo com uma tabela específica que eu posso explicar para vocês num segundo momento. Então, basicamente, você pode sim investir fora do Brasil, você pode ter uma conta corrente fora do Brasil, você pode ter uma conta de investimento fora do Brasil sem nenhum problema. E você vai ter ainda algumas vantagens, porque quando você acessa esses investimentos no Brasil por meio de uma ETF, de uma BDR, você tem algumas taxas administrativas, porque de um lado você tem o produto financeiro e do outro lado você tem o cliente. Só que existe uma intermediadora no meio para essa BDR chegar no Brasil, para essa ETF chegar no Brasil. E essa intermediadora, ela tem que ganhar uma porcentagem. Então você tem uma taxa uma taxa de administração que a partir do momento que você exclui essa intermediadora, você mesmo vai com o teu capital lá no exterior e já investe, você tem um ganho maior de capital. A ideia de você investir fora do Brasil, ela é trazer segurança para você, uma moeda forte, numa legislação tranquila de se trabalhar, com regras bem claras. E lembrando, aqui você já está no sistema fiduciário, que é aquele sistema do ganha-ganha, que é aquele sistema da igualdade de informações, a simetria de informações. Então isso é muito importante para você fazer uma escolha de um próximo investimento seu. Lembrando que investimentos fora do Brasil, você tem que tomar cuidado, porque quando você investe fora do Brasil, você tem que ter um bom financial advisor, tem que ter um consultor financeiro da sua extrema confiança que possa criar essa ponte entre você, cliente, e uma corretora na Europa, nos Estados Unidos, ou um banco. Você precisa de alguma pessoa de confiança. Fora a questão da língua. Provavelmente, muitos investidores brasileiros não falam a língua inglesa ou alemã, alguma coisa assim, e eles investem lá fora. Então, tendo um financial advisor, um consultor financeiro, ele pode intermediar isso para você de uma forma bem clara. E, de novo,
com uma igualdade de informações, de uma forma sob medida para o que você precisa. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça com que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas e vamos mudar as nossas tendências de investimentos e por que não investir no exterior. Um forte abraço e obrigado!